Som, dois, som, dois, som. Pode começar, Vitão? Beleza. Bom dia, igreja. Vamos começar orando, pedindo a direção de Deus, a direção do Espírito Santo para a nossa aula de hoje, para a reflexão de hoje, e que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração, né, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, que a gente possa ver de uma forma diferente. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, pelo dia de hoje. É mais um presente que o Senhor colocou na nossa vida. Santo Espírito, eu clamo para que o Senhor tenha liberdade nesse momento, naquilo que vai ser falado, nos textos que vão ser lidos. Santo Espírito, toca, ó Pai, no nosso entendimento, no nosso sentimento, naquilo que há de mais profundo no nosso ser. Que haja uma transformação, ó Pai, que saia de dentro para fora, de cada uma das nossas vidas. A Tua palavra tem coisas preciosas, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, a revelou às pessoas simples. Por isso, Santo Espírito, eu clamo para que o Senhor nos ensine as Tuas palavras, de uma maneira simples, de uma maneira, ó Pai, que nós vamos entender. Senhor Deus, que no coração de cada pessoa que está aqui, que no coração de cada pessoa que vai assistir esse EBD, possa queimar a vontade, ó Pai, de estar mais perto de Ti, de ter intimidade, de a cada dia se encontrar com o Senhor Jesus. Esse é o meu desejo, e isso é o que eu desejo para cada um dos meus irmãos. No nome do Senhor Jesus, amém. Bom, o título dessa aula de hoje é Sinais da Volta de Jesus. De que time você é? Falando da aula de domingo passado, que a gente conversou um pouco, a gente falou sobre o encontro que os crentes vão ter com Jesus. E o encontro que os crentes vão ter com Jesus vai ser um casamento. Vai ser um casamento. Só que nesse casamento vão ter aqueles que vão estar na cerimônia e alguns outros vão estar na recepção. Você já foi em casamento que você só participou da cerimônia? Algumas pessoas já, né? Só teve a cerimônia. Só que a recepção, a festa, os comes e bebes, o bolo, foi para um grupo muito menor de pessoas. Isso geralmente acontece porque os noivos não são tão endinheirados assim, né? Não tem muito dinheiro. Você quer fazer uma festa, aí você quer chamar a sua família, quer chamar alguns amigos, mas não dá para todo mundo. Isso acontece. Normal. Eu já fui em casamentos assim também, né? Só que com Deus, o encontro com Jesus é diferente. Não existe limitação para a festa que vai ter. O que vai colocar você nessa recepção celestial, vamos colocar assim, é a intimidade com o Senhor Jesus. Esse é o resumo do que a gente falou domingo passado, né? A gente fala muito de festa, de casamento, judaico e tal, mas traz para a realidade que a gente conhece. É o que vai acontecer, né? A gente já falou disso, a gente vai para outro aspecto agora, fechando as nossas aulas, que é sobre os sinais da volta de Jesus. De que time você é? Esse é o título da lição. Por que eu estou perguntando de que time você é? Que a gente tem pelo menos uns 2 times muito fortes dentro da igreja. A gente tem o time das pessoas que falar sobre a volta de Jesus é algo muito distante, muito longe. A pessoa até sabe, fala assim, eu sei, Jesus vai voltar, e beleza. Isso não é algo que incomoda a pessoa. Isso não é algo que queima no coração da pessoa. Ela não se importa muito, ela sabe o que vai acontecer, mas isso não está muito nos pensamentos dela. E tem um outro time, que é só chover mais forte. Meu Deus, Jesus está voltando. É o time dos desesperados, que qualquer coisa que acontecer é volta de Jesus. Então, de que time você é? O desafio hoje é a gente vai pensar nesses 2 lados, e eu espero que o Espírito Santo coloque no nosso coração o lugar certo para a gente ficar. Que a gente ache o equilíbrio. Que a gente não seja enganado
mas também que a gente não tenha um coração duro e insensível para essa realidade que está cada vez mais próxima. Amém? Hoje a gente vai ficar só em um texto só da Bíblia, Mateus 24. A gente só vai ficar nesse capítulo. É um capítulo bem grande, é um capítulo que tem muitos assuntos, mas a gente vai ficar só nesse capítulo. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu quero falar também que hoje essa aula não é um estudo escatológico. É uma aula que não vai desvendar milhares e milhares de detalhes. Não é uma aula disso. É uma aula só para você se despertar. É uma aula só para você ouvir falar desse tema de novo. A gente escuta muitos aspectos do Evangelho. Sobre a salvação, sobre uma mente transformada, sobre uma nova vida. A gente escuta muitas mensagens sobre andar em vitória com o Senhor Jesus. A gente escuta muitas mensagens, inclusive até eu já falei aqui, sobre a nossa identidade que Deus colocou para todo ser humano e da nossa nova identidade como filho de Deus. Mas a gente não pode esquecer que faz parte do Evangelho a volta de Jesus. Faz parte do Evangelho. E a pergunta mais feita é quando? Quando que as coisas vão acontecer? Essa é a pergunta que está no começo do capítulo. Vamos ler Mateus 24. A gente vai ler um pouquinho aqui para saber do contexto. Versículo 1. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele e lhe apontaram as construções do templo. Entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Então, a primeira coisa desse texto é um texto profético, todo ele. Jesus estava andando, tinha um templo maravilhoso, muito melhor do que esse templo que tem aqui em São Paulo, do Edir Macedo. E os discípulos falam: olha, é incrível isso aqui. E Jesus já começa profetizando: eu vou dizer para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra sobre esse templo. E aí, a próxima pergunta: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Ou do final das eras, né? Essa é a nossa pergunta. A gente está preocupado com o tempo. Quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? É uma necessidade nossa de saber do dia. Vamos continuar lendo mais um pouquinho. A gente vai ler muito esse capítulo, tá bom? Versículo 4. Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, ou em algumas Bíblias estava aí, vos engane. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos, condenados à morte, e sereis odiados de todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então a pergunta que fizeram para Jesus, quais são os sinais? Quando que vão acontecer essas coisas? Jesus acabou de passar uma lista geral de sinais que vão acontecer antes da gloriosa vinda dele.
Note aqui que eu estou falando da volta gloriosa de Jesus. Uma volta que todos verão. É isso que vai estar mostrando nesse capítulo, que a gente vai ficar só nesse capítulo. Uma série de sinais. Se a gente for enumerar esses sinais, eu enumerei aqui rapidinho. A primeira coisa que Jesus fala: cuidado para que ninguém vos engane, para que ninguém vos seduza. Essa é a primeira frase, antes de Jesus falar alguma coisa dos sinais. O engano. O engano é a maior arma de Satanás. O engano, a sedução, foi usado desde lá do Jardim do Éden. Foi as armas que ele usou para tentar Jesus no deserto. E a única maneira de você não ser enganado é você se entregar à verdade. É você se entregar à verdade. Se a gente for perguntar aqui sobre a volta de Jesus, para vocês, sobre os finais dos tempos, vão surgir muitas respostas diferentes. Provavelmente essas respostas vão vir de várias e várias mensagens que vocês ouviram durante a vida de vocês, durante um estudo como esse, durante mensagens que você ouviu na internet, durante alguns livros que você já leu. Mas o que de fato você leu na Bíblia e o Espírito Santo ensinou para você, de verdade, entende? Você precisa mergulhar na verdade. O que Jesus vai falar aqui, e ele repete em vários versículos sobre falsos cristos e falsos profetas. Então, o engano é algo muito sério, é algo diabólico. E o único remédio para isso é estar mergulhado na verdade. Jesus é a própria verdade. Então, lembra que eu falei dos dois times, das pessoas que não se importam? Se você não se importa com esse tema, você não está mergulhado na verdade. Porque o próprio Cristo fala da volta dele. Fala da volta dele. Como é que você, que é cristão, não se importa com esse tema? Com a própria palavra de Jesus. E se você é do outro time, do desesperado, você é levado por qualquer conversa. Porque se você está mergulhado na verdade, o seu coração está no lugar certo. Você não precisa ter medo. Então a primeira coisa do engano é estar mergulhado na palavra. Estar mergulhado em Jesus. Mas vamos dar uma olhada na lista. Eu enumerei algumas coisas desses versículos que a gente leu. Jesus fala sobre falsos cristos, guerras, rumores de guerra. E ele fala, ainda não é o fim. Ele fala de nação contra nação, fome, terremotos. E aí ele fala, é só o princípio das dores. E ele compara isso com as dores de parto. A gente tem aqui algumas mães que têm filhinhos pequenos ainda, né? E cada filho é uma experiência diferente. O meu filho, a minha esposa falou uma frase chocante. Para mim é chocante. Ela falou assim, eu tive o meu filho e não senti as dores de parto. Olha que coisa, né? Foi um parto que foi cesariana, mas nem só por causa disso. Porque o que a gente aprende, o que a gente estuda, né? Vai ter as contrações, vai ter aquelas dores, e quando ficar intenso, se prepara que a criança vai chegar. Mas não teve isso com o Rafael. Foi muito tranquilo, né? A ponto de dar uma certa agonia da minha esposa para esse menino chegar logo, né? Olha só. Jesus está comparando a volta dele com isso, com a intensidade das dores de parto. Vamos seguir a lista. Na lista ele coloca perseguição aos cristãos, ele coloca pessoas escandalizadas, traições e ódio. Ele coloca falsos profetas, ó, de novo engano aqui na lista. Multiplicação da maldade, esfriamento do amor. E ele coloca para continuar firme. Por fim, ele coloca o evangelismo e missões. O evangelho sendo pregado a todo o mundo. E aí você fala assim, mas Jefferson, desde que eu nasci, desde que o mundo é mundo, todas essas coisas acontecem. Todas essas coisas acontecem. Nunca pararam de acontecer. Lembra que eu falei que o nosso problema
é com o tempo. Nosso problema é com o tempo. A gente precisa de um dia e de hora. A gente precisa de um dia e de hora para ir trabalhar, para descansar. Se você não descansa o suficiente, você fica mal. Se você dorme demais, você também fica mal. A gente precisa. Faz parte do nosso dia corriqueiro precisar desse cronograma. E aí, de tudo que eu falei, se isso sempre aconteceu, o que diferencia de hoje? Dentro do capítulo, a gente vai pular aqui uma parte, a gente vai ler Mateus 24, 36. Pula lá para o versículo 36. A gente vai voltar depois. Diz assim no 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio, e levou a todos. Vamos parar por aqui. Então, dentro do mesmo capítulo, Jesus responde: ninguém sabe o dia e nem a hora. Tem um pastor em comum aqui que a gente conhece na igreja. Ele estava pregando e ele falou assim: Jesus falou que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele não disse nada sobre o mês e o ano. Quando ele falou isso, eu achei muito engraçado, né? Alguns anos depois, pensando sobre essa frase dele, eu entendo que ele estava falando, não era do mês e do ano, mas ele estava falando sobre estações. A estação. Jesus está falando de sinais que dá para perceber que ele está chegando. E uma estação do ano, ela demora quanto tempo? 3 meses. É um período, né? Hoje a gente consegue lá botar o dia que começa o inverno e o dia que termina, mas é uma estação, é um período. A gente está falando de um período aqui. E é disso que a gente vai olhar. Olha para a sua vida. Provavelmente teve um período da sua vida que abriu uma oportunidade para você e que você não entrou. Foi uma estação da sua vida. Você perdeu aquela oportunidade. E teve aquela estação também da sua vida que você achou aquela oportunidade e você entrou. Você entrou naquele emprego, você casou com a sua esposa, você mudou de casa, você mudou de emprego. São estações. E a gente precisa prestar atenção nas estações. Falando em estação ainda, olhando para o texto que a gente acabou de ler, Jesus fala: será como nos dias de Noé. Jesus está lá no Novo Testamento, lá, e ele volta para falar de Noé. Quando aconteceu um grande dilúvio, uma grande tragédia, mas também uma grande salvação. Nos dias de Noé ele fala que as pessoas viviam a vida do mesmo jeito e não perceberam quando foi chegar o dilúvio. E é aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Para que lado, para que time vocês estão, para que lado que está o coração de vocês. Porque muitas coisas acontecem e se você não tiver o coração sensível, você simplesmente vai falar: mas todas essas coisas acontecem desde que eu nasci. Uma coisa interessante dos dias de Noé é que todas as coisas estavam caídas. A moral do homem, o seu corpo, o seu espírito, tudo estava bagunçado. Não estava diferente dos dias de hoje. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando Deus fala com Noé para construir aquela arca, demora-se 100 anos de construção. Foram 100 anos pregando. Como é que Noé pregou se eu não vejo a pregação dele na Bíblia? Ele pregou construindo a arca, fazendo aquilo que Deus colocou para ele fazer. Imagina, uma família toda construindo um negócio gigante. Você acha que os vizinhos não iam perguntar: meu, o que você está fazendo aí? O que você está construindo? Todo mundo sabia. Era algo gigante que dava para ser visto de longe. Foram 100 anos. Para você não ficar estarrecido com 100 anos de um homem trabalhando em uma construção só, no começo das Escrituras os homens viviam muito mais tempo. Tinham uma vida muito mais longa do que a nossa. O pecado foi tão grande que Deus teve que limitar a vida humana até 120 anos.
Então, 100 anos para alguém que vivia 900 é pouco, né? Mas em 100 anos dá para nascer um povo, dá para você ver seus filhos crescer, seus filhos gerar neto, dá para tudo isso acontecer. Mas o tempo de vida dos seres humanos era um outro. Como pode alguém viver mais de 100 anos? Irmão, presta atenção. Hoje, a ciência sabe que enquanto você cresce, você é uma criança, você está crescendo, as células do seu corpo, elas morrem e nascem novas de novo. Isso acontece. E de tempos em tempos, se eu não me engano, se são uns 3 meses, eu não lembro agora, você pode pesquisar isso depois. As células do seu corpo, elas são renovadas. Mas chega um ponto da sua vida, por volta dos seus 30 anos, daí para frente, que essa renovação acaba. E as células começam a se renovar de modo velho. E você começa a envelhecer. E existem setores da ciência que buscam desesperadamente achar o código para que essas células parem de ficar velhas na hora que elas se renovam. E assim, teoricamente, você ficaria jovem e viveria mais por muito mais tempo. Isso é recente. Agora pensa no tempo de Noé, Deus falando, o homem só vai viver 120 anos. Deus estava dando uma ordem genética para a raça humana. Pra você pensar, você ficar pensando aí. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Noé estava pregando enquanto construía. Mas as pessoas não perceberam. Levou uma temporada de 100 anos da ordem dada de Deus para Noé para o dilúvio. Para a gente, ser humano, é muito tempo. 100 anos. Depende. Em termos de história, 100 anos não quer dizer nada. Sabe o que é 100 anos? 100 anos é você ouvir a história do seu pai que o seu avô vivia. Isso é 100 anos. É 100 anos. Pega lá o seu pai e... Pai, conta uma história aí do vô quando ele era criança. Isso é 100 anos. Não é muito, se você parar para pensar. Deixa eu olhar aqui meu tempo aqui. Voltando para o texto. Então, eu quero que você pense sobre tempo. Lembra que eu falei que a gente tem um problema com tempo? Né? Você viu que teve um processo para Noé receber a ordem de construir a arca até o dia do dilúvio? Teve um processo, teve um tempo, teve uma estação. E aquela estação era a oportunidade para quem estava de fora da família de Noé entrar na arca. E não entraram. A pergunta é, que estação que a gente está? Que estação que a gente está da volta de Jesus? Biblicamente, os últimos dias, assim que Jesus subiu ao céu, começou o livro de Atos, os últimos dias já estão sendo contados. Há mais de 2020 anos já está rodando esses últimos dias. A gente falou de uma lista que a gente acabou de ler em Mateus 24, de coisas que sempre estão acontecendo. Mas o que determina se a gente está perto ou não? Né? O que é? O que é isso? Eu quero fazer um exercício com vocês. A gente vai fazer uma viagem no tempo agora. A gente está em 2020. E a gente vai voltar no tempo há 6 anos atrás. 2014. Você lembra como é que estava a sua vida em 2014? Onde é que você estava trabalhando? A igreja que você estava indo? Se é que você estava indo na igreja? Como é que você estava a sua vida com Deus? Eu lembro desse ano para mim. Eu lembro das pessoas que estavam aqui nessa igreja, que hoje já não estão mais. E que se você estiver assistindo isso, você é muito bem-vindo nesse lugar. Você é amado por Deus. Deus ainda tem uma história para fazer na sua vida. Eu lembro que 2014 foi um ano que eu casei. É um ano de muita expectativa, de muita correria. Exatamente nesse mês faltariam 2 meses para fazer o casamento. Eu já estava pagando aluguel antecipado para reservar a casa que a gente ia morar. Tudo isso estava acontecendo. É um ano que eu entrei num trabalho que até hoje eu estou. Graças a Deus. Mas eu lembro também que naquele ano a minha expectativa para a volta de Jesus era eminente. Muitas coisas malucas começaram a acontecer naquele ano. Naquele ano se levantou
um espírito de ódio no mundo muito forte. Cristãos estavam sendo mortos, cristãos sempre foram mortos, mas eles estavam sendo crucificados e colocados em praça pública. Estava nesse nível. Cidades que existiam pequenos grupos de cristãos, hoje, em 2020, não tem mais cristãos nessas cidades, por causa de 2014. Era um levante de ódio tão grande que eu achei que naquele ano ali, talvez eu nem casasse. Estava tão... E de repente, calmou um pouco. De 2014 para cá, se levantou outras coisas, né? Vocês podem lembrar outros tipos de coisas que se levantaram. Mas eu queria que a gente fizesse um exercício mais poderoso ainda. A gente vai voltar 100 anos atrás. Lembra que eu falei de Noé? É de 100 anos? Há 100 anos atrás. Em 1914. 1914 era o período da Primeira Grande Guerra Mundial. Lembra que Jesus falou de guerras e rumores de guerra? Já teve uma Primeira Grande Guerra. Devastou a Europa. Depois dessa guerra, sabe o que aconteceu? Vírus. Gripe espanhola. A gripe espanhola demorou de 1918 a 1920. 2 anos. 2 anos. Essa gripe foi tão mortal que dizem que 1/4 da população do mundo foi infectado. Você pega o globinho assim, divide em 4, uma banda foi infectada por esse bicho. Dizem que de 3 a 5% das pessoas do mundo morreram com essa gripe. E essa gripe não teve vacina, essa gripe não teve tratamento. Foi uma gripe que teve que passar, levou muita gente, inclusive do Brasil. E o tratamento foi o anticorpo mesmo que tem dentro de você. Foi isso. Essa gripe veio no pós-guerra. O pessoal muitos lugares já tinham perdido familiares, casas, e ainda veio essa gripe devastadora. Então, a pandemia que a gente está vivendo, colocar máscara, não é só de 2020, já aconteceu. Depois, nesse período que estava acontecendo pandemia, pós-guerra, é chamada dos anos loucos. É o ano que o povo viveu uma vida tão desgraçada pela guerra, que depois que ela passou, eles pensaram assim, vamos curtir a vida doidado. Daí pra frente, para você ter uma ideia, a moda começou a mudar, a roupa da mulher começou a ficar mais curta, né? Não era a mini saia não, mas as mulheres andavam com vestidão, já começou a subir um pouquinho assim pro tornozelo, aí subiu um pouquinho assim, já davam para mostrar a canela, e isso era algo super sensual para a época, né? As mulheres começaram a usar uma maquiagem mais pesada, mais forte para chamar a atenção, cabelo curtinho, Chanel, começou aí, começou uma revolução cultural depois dessa guerra. Os casais homoafetivos em alguns lugares já começaram a se sentir mais à vontade para sair e se mostrarem em alguns bares, algumas coisas assim. E não muito tempo depois, em 39 a 45, já teve uma Segunda Guerra Mundial. Então, guerras, rumores de guerras, sempre estão acontecendo. Sempre estão acontecendo. A gente não pode ter um coração desesperado. A gente tem que ter um coração firmado na verdade. Em Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Agora, se há 100 anos atrás coisas aconteceram, 100 anos depois, coisas muito parecidas estão acontecendo, a gente precisa ter o coração firme em Jesus. A gente não pode se abalar por um vírus, por guerras, por fome. Olha como o mundo é tão maluco, né? A gente está aqui, estou vendo vocês de máscara, passando álcool em gel, se cuidando. E tem outro time, do pessoal que está no bar, que está vivendo, está curtindo, está na festa, e não está preocupado com isso. Não vão perceber quando a arca se fechar e não vai dar para entrar mais. Em 1929, se eu não me engano, na década de 20, no Brasil, o hit do carnaval dizia assim, e o mundo não se acabou. Não se acabou. Esse é o sentimento. A gente que espera a volta de Cristo precisa de outro sentimento. Vamos voltar lá para Mateus 24.
Versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da casa não desça para retirar dela coisa alguma. Aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres, prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu pré-anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, se ele está ali mesmo, ou nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Esse pedaço desse texto aqui que eu li, Jesus fala de duas coisas. Ele fala da profanação horrível no lugar santo, e no versículo 16 fala dos que estiverem na Judéia. Então Jesus fala de um lugar aqui. Ele está falando de Israel. Está falando de Israel. É como se Jesus acabou de dar aquela lista que a gente leu de várias coisas, e aí Jesus abre um parênteses e fala do povo que está na Judéia, do povo que está em Israel. Vamos continuar lendo aqui. 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, pega isso daqui, tormento. O que vai anteceder a volta gloriosa de Jesus são dias ruins. O que vai anteceder o nascimento de uma criança linda e maravilhosa são as dores de parto. O sol se escurecerá, a luz não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará seus anjos com poderoso som e trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, pois quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está próximo, às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tem outra chave aqui. Do versículo 32 ao 35, Jesus também fala de Israel. Israel também é simbolizado pela figueira. Agora, voltando para 2020, qual é a diferença desse ano que a gente está vivendo para todos aqueles anos que a gente já ouviu falar de guerra, pandemia, rumores de guerra? Qual que é a diferença? A diferença está nesse capítulo aqui, que fala sobre Israel. Eu viajei com você há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, Israel não existia como a gente conhece hoje. Israel era parecido com o povo cigano. Sabe cigano? Tem um povo cigano. Cigano existe em vários lugares do mundo. Mas cigano não tem território. Cigano não tem uma língua específica. Cigano não tem uma cultura definida pela língua, por costumes. É um povo. Eles têm algumas tradições, mas estão espalhados por aí. E não tem uma constituição, não tem um exército. Depois da Segunda Guerra, Israel floresceu. Então até aí. Então tudo isso que está nesse capítulo faz muito mais sentido para a gente hoje do que há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás coisas terríveis aconteceram com o mundo. Perseguições, guerras e tudo mais. Hoje ainda acontece. Cristãos continuam morrendo.
Tudo isso que a gente leu aqui continua acontecendo. Mas o que eu vejo de mais diferente é que a cada dia, sinais proféticos sobre a Judéia, sobre o povo de Israel, têm acontecido. Essa semana agora aqui, é uma semana profética. É uma semana que em Israel vai ser assinado tratados de paz com várias nações islâmicas que estão ali do lado. É uma semana profética. Talvez você ache, então essa semana do tratado é a semana que Jesus vai voltar? Não sei, meu irmão. Não sei. Lembra que eu falei das estações? Lembra que eu falo de processo? A gente gosta de ganhar as coisas imediatamente. A gente gosta das coisas na hora, na nossa mão. E a gente esquece que tem coisas da nossa vida que são processos. A vinda de Jesus como um bebê, e na Judéia, a primeira vinda dele, teve um processo, você sabia? Sabe qual foi o processo? O processo é que existe uma genealogia, existe uma sequência de pessoas que nasceram, que viveram, para que Jesus nascesse na família de Maria e de José. Existe um processo que está acontecendo para Jesus voltar. E o que vai acontecer semana que vem faz parte desse processo. Eu não sei qual é o dia exato que ele volta. O próprio Jesus falou isso. Ninguém sabe o dia. Não adianta você ver vídeos e vídeos e caçar qual é o dia. Não dá para saber. Mas você pode perceber a estação. E a nossa estação é da última hora. Não é do último dia, são dos últimos minutos. E é isso que eu queria que vocês levassem dessa reflexão de hoje. Não é um estudo escatológico detalhado. Não é. Para os irmãos que estão aqui na igreja que já estudam esse assunto, é só um perfume. Mas eu quero que vocês coloquem no coração de vocês. Aonde está o meu coração? A volta de Jesus é algo que eu me importo? A volta de Jesus é algo que eu tenho medo? Você não precisa ter medo. O que a gente precisa ter é intimidade com Jesus. Que Jesus seja o nosso amigo. Independente do que aconteça. O cenário da volta de Jesus é triste, é cruel, é terrível aos olhos humanos. Mas se você tiver os olhos fitos nele, a volta de Jesus é gloriosa. Esse foi o desafio da aula de hoje. Semana que vem vai ser uma semana profética. Uma semana que pode desencadear e acelerar muito da volta de Jesus. Eu falei de acontecimentos aqui históricos. E eu vou terminar falando de acontecimentos que estão acontecendo agora. Semana que vem, esse tratado vai ser feito. Um tratado em que aparentemente é de paz. Mas é um tratado também que está armando com dinheiro e com armas os países que vão fazer o acordo com Israel. Há menos de 2 semanas, teve um grande terremoto na Bahia. Não sei quem olhou isso. Né? Eu tenho tios ali que moram em Cruz das Almas, Feira de Santana. Coisas das casas caíram. Terremoto aqui no Brasil. Né? Talvez você fique espantado, mas se você for pesquisar, o nosso país tem tremores de terra. Desde 1939 tem tremores de terra. Talvez você lembre de algum que aconteceu antes. Mas coisas constantes estão acontecendo mais vezes, com mais intensidade. Lembra das dores de parto? Quem é mamãe aqui sabe, sentiu as pontadas e antes de nascer, sentiu como é que era a intensidade. A frequência vai ficar mais constante. Se você pesquisar também, não faz 2 meses que vários meteoros começaram a cair no céu do Rio de Janeiro, em Pernambuco, com mais constância. Mas você fala para mim, mas isso sempre aconteceu. Acontece. Mas só procura em 2020. Está com mais constância. E por que isso tem a ver? O que você está falando de meteoro, de tremor de terra? São sinais que a natureza está dando da volta de Jesus. Às vezes a gente fica com o coração tão insensível que não consegue perceber o que a própria criação está falando sobre a volta de Jesus. Para mim, uma das histórias mais incríveis do Novo Testamento
foi sobre o nascimento de Jesus. Uma estrela indica o lugar onde Jesus nasceu, e por essa estrela, os sábios do Oriente são guiados para vir e reconhecem o Messias. Um sinal da natureza mostrava o nascimento de Jesus. Hoje a gente olha para essa história e acha infantil. Olha para essa história e lembra da estrela para colocar em cima de uma árvore, né, natalina. A profecia da estrela foi feita por um profeta que foi levantado, foi subornado para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão. E no meio desse plano, Deus inverte o jogo e Balaão traz a profecia sobre o Messias. Pessoas, sábios, que estudavam matemática, acharam o caminho para o Messias estudando matemática através de uma estrela. A própria natureza anuncia o seu Criador. O meu alerta é para você ter um coração sensível. Não é para você ficar desesperado, não é para você ficar apavorado, mas o meu alerta é para que o seu coração esteja na verdade, esteja em Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes no que Cristo falou. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Espírito Santo, isso foi uma leitura simples, ó Pai. Rápida. Não foi algo profundo, não foi algo de um estudo de anos. Mas nós cremos que a Tua palavra ela é eficaz, que a Tua palavra nos ensina em pequenas palavras, em pequenas frases, toca o nosso coração. E o meu desejo, ó Pai, é para que a Tua palavra toque no nosso coração na medida que a gente precisa. Senhor Deus, que o nosso coração não seja duro, ó Pai, insensível para as coisas que o Senhor tem feito através, ó Pai, desse ano, através da Tua igreja, através, ó Pai, de todos os poderes que estão disponíveis, ó Pai, nas Tuas mãos. Ó Pai, que a gente não fique abalado, que a gente não fique triste, mas que a gente confie nas Tuas palavras e no poder do Senhor Jesus, ó Pai. Independente do que aconteça, independente, ó Pai, da situação, que a nossa fé esteja firmada no Senhor Jesus. Esse é o meu desejo e é o desejo que eu tenho para todos os irmãos. No nome do Senhor Jesus. Amém.